Ser ocupado pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial era, na maioria das vezes, uma experiência profundamente opressora. Ao tomarem o controle de um país, os nazistas dissolviam o governo local, impunham seus próprios representantes e, com frequência, colocavam em posições de poder figuras nacionalistas de extrema-direita, muitas vezes desconhecidas, mas totalmente leais ao regime de Hitler. A população vivia sob o constante medo da Gestapo, do SD e de outras forças de segurança que atuavam em nome do Terceiro Reich. Além disso, o regime nazista aprisionava ou deportava grandes grupos de cidadãos considerados indesejáveis, segundo as leis raciais e religiosas da Alemanha. Muitos eram enviados a campos de concentração ou ao extermínio, enquanto outros eram levados para trabalhar como mão de obra forçada em diferentes partes do Império Alemão. Quando um país era derrotado e ocupado pela Alemanha, o cidadão comum se via diante de 4 caminhos principais. O primeiro era manter-se discreto, tentando continuar a vida sob o domínio nazista. O segundo, unir-se à resistência e lutar contra o ocupante. O terceiro, praticar uma resistência silenciosa, uma forma de oposição sem confronto direto. E o quarto, colaborar com os alemães, algo que podia ter muitas motivações e formas, embora fosse geralmente mal visto pela maioria. Mas e os líderes nacionais? Esses, invariavelmente, se tornavam alvos diretos. Permanecer em seus países significava arriscar-se a ser preso pela SS ou até assassinado. Muitos fugiram para o exílio, principalmente em Londres, onde estabeleceram governos provisórios e contribuíram com o esforço de guerra aliado. Outros, por conveniência ou convicção, acabaram colaborando. E quanto à realeza? A maior parte dos reis e rainhas europeus também optou por fugir. Pouquíssimos permaneceram em seus territórios ocupados, mas houve uma exceção notável: o rei de um pequeno país do norte da Europa, o monarca da Dinamarca. O rei Cristiano X decidiu permanecer em solo dinamarquês, junto de seu povo, durante toda a ocupação. Sua relação com Hitler foi, no mínimo, tensa. Essa postura lhe garantiu o respeito eterno dos dinamarqueses, pois ele se tornou símbolo de uma resistência silenciosa que confundia os oficiais alemães e irritava profundamente o Führer. As políticas de ocupação nazistas não eram uniformes. A Alemanha tratava cada país de maneira diferente. A Polônia, por exemplo, sofreu uma ocupação cruel e genocida, enquanto a Dinamarca foi tratada com relativa moderação, pois os nazistas consideravam os dinamarqueses arianos e, portanto, racialmente próximos dos alemães. Ainda assim, a Dinamarca tinha seus simpatizantes de Hitler. Alguns dinamarqueses odiavam tanto o comunismo que chegaram a vestir o uniforme alemão e lutar na frente oriental. Mas eram poucos, minoria absoluta diante do restante da população. A invasão alemã aconteceu em 9 de abril de 1940. Apesar da neutralidade declarada, a Dinamarca foi atacada como parte da operação alemã para conquistar a Noruega e assegurar o acesso às matérias-primas vindas da Suécia, essenciais para a indústria de guerra. A ofensiva também buscava impedir a presença de forças britânicas e francesas na região. Mal equipadas e numericamente inferiores, as forças dinamarquesas pouco puderam fazer. Com uma geografia desfavorável e exército reduzido, o governo concluiu que resistir seria inútil e resultaria em mortes desnecessárias. Por isso, rendeu-se rapidamente. A Dinamarca se tornou um protetorado do Reich e os alemães optaram por uma política de ocupação relativamente branda. O governo local permaneceu no poder, ainda que supervisionado por Berlim. Em vez de um governador militar, Hitler nomeou um Reichsbevollmächtigter, um enviado diplomático com autoridade plena para representar o Reich no país. A administração e o sistema judiciário seguiram sob controle dinamarquês, mas houve censura à imprensa e repressão a qualquer crítica ao regime. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética, em 1941, o governo dinamarquês prendeu comunistas locais e aderiu ao Pacto Anticomintern, tornando-se tecnicamente aliado da Alemanha contra os soviéticos. Aos poucos, a economia do país passou a depender fortemente dos alemães. No entanto, o governo recusou-se a perseguir os judeus dinamarqueses, mesmo sob pressão de Berlim. O exército alemão tampouco recebeu autoridade sobre os cidadãos locais. Um pequeno exército dinamarquês foi mantido,
cerca de 2.200 homens, oficialmente para proteger o palácio do rei, mas na prática, muitos deles repassavam informações secretas aos britânicos. Um movimento de resistência também se formou, embora limitado em alcance. Mesmo assim, os combatentes dinamarqueses eliminaram cerca de 400 colaboradores e informantes, além de auxiliarem os aliados com valiosas informações de inteligência. Cristiano X, que havia permanecido no país após a rendição, não era uma figura isenta de controvérsias. Em 1920, ele dissolveu um governo eleito democraticamente, provocando uma crise constitucional e protestos massivos. A partir daí, foi forçado a atuar apenas como monarca simbólico. 2 décadas depois, esse mesmo homem se tornaria o rosto da resistência nacional, de um modo singularmente dinamarquês. Nascido em 1870, Cristiano era filho do príncipe herdeiro Frederico, que se tornaria Frederico VIII, e da princesa Luísa da Suécia. Casou-se com a princesa Alexandra de Mecklemburgo-Schwerin, de origem germano-russa. Subiu ao trono em 1912, aos 41 anos. Durante a ocupação alemã, mantinha discursos alinhados ao governo, mas sua postura silenciosa de dignidade era vista como um ato de resistência. E sua demonstração mais famosa foi também a mais simples. Todos os dias, durante os 2 primeiros anos da guerra, o rei vestia o uniforme militar completo e saía a cavalo pelas ruas de Copenhague. Sem escolta, sem guardas, apenas com a espada do uniforme. Ele cavalgava sozinho, acenando aos cidadãos, cercado por meninos de bicicleta, faça sol ou chuva. Era o seu modo de lembrar a todos que a Dinamarca ainda existia e que o seu rei não havia fugido. O povo adorava essa imagem. O rei solitário, montado com elegância, tornou-se símbolo de dignidade e resistência pacífica. Logo, broches com o emblema real começaram a circular entre a população como sinal de lealdade nacional. Mas essa relativa tranquilidade não duraria para sempre. Em 1942, Hitler enviou ao rei um telegrama de felicitações pelo seu 702º aniversário. Cristiano respondeu de forma seca e formal: "Agradeço os bons votos, Rei Cristiano." Hitler considerou a resposta ofensiva, interpretando-a como um insulto pessoal. O episódio ficou conhecido como a Crise do Telegrama. Enfurecido, o ditador chamou de volta seu embaixador da Dinamarca, expulsou o diplomata dinamarquês de Berlim e pressionou para que o governo local fosse substituído por figuras mais submissas ao Reich. Pouco tempo depois, em outubro de 1942, o rei sofreu uma queda de cavalo que o deixou gravemente ferido, impossibilitando-o de montar novamente em público. E no ano seguinte, em 29 de agosto de 1943, após uma série de confrontos e sabotagens, os alemães dissolveram o parlamento dinamarquês e impuseram lei marcial, assumindo o controle total. Entre as medidas tomadas pelos nazistas estava a tentativa de capturar os judeus dinamarqueses. Mas, quando a SS invadiu as casas, quase ninguém foi encontrado. Cerca de 8.000 judeus haviam sido resgatados e levados secretamente para a Suécia, com a ajuda de cidadãos dinamarqueses comuns, pescadores, estudantes, padres, famílias inteiras, que se recusaram a colaborar com a barbárie. O próprio rei contribuiu com recursos financeiros para apoiar a fuga. Graças a esse esforço coletivo, 95% dos judeus dinamarqueses sobreviveram ao Holocausto, um feito único na Europa ocupada. Em maio de 1945, a Dinamarca foi libertada pelas tropas britânicas, comandadas pelo Marechal Bernard Montgomery. As ruas de Copenhague explodiram em celebração, cenas de alegria semelhantes às vistas na França, Bélgica e Holanda. O rei Cristiano voltou a abrir o parlamento sob a Constituição Democrática, agora com todos os partidos representados. Durante os 5 anos de ocupação, ele havia se tornado a personificação da esperança e da resistência moral. Sua fé na vitória aliada jamais vacilou, e enfim o tempo mostrou que ele estava certo.